Oi, gente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e comigo também, e a minha casa, e toda a minha família, todos que estão à minha volta, tá? Porque aqui nesse quarto só estou eu e o Espírito Santo que irá falar através da minha boca, porque eu orei antes de estar aqui. E hoje, como sempre eu digo às pessoas inscritas neste canal, não temos muitos inscritos, contudo, eu creio que há alguns que aproveitam tudo que é falado aqui, que é um canal voltado para a palavra de Deus, para a educação e para a arte. Mas hoje eu resolvi falar um pouco sobre a palavra de Deus, porque ela é vida, ela transforma as nossas vidas e nós precisamos entendê-la como ela é, porque nós não podemos tirar e nem colocar nada na palavra de Deus, que está escrito neste livro. Muitas vezes a gente fala coisas que não estão aqui, dizendo que elas estão aqui e elas não estão aqui. E o assunto de hoje é hospitalidade, tá, gente? Vamos ver. Nossa, tantas referências. Eu nem imaginava que haveria tantas referências sobre hospitalidade na Bíblia Sagrada. Vamos ver quais são as referências que o Espírito Santo me tocou para falar dentro da palavra. Eu vou sentar, porque, conforme os estudiosos, a palavra era lida em pé, tá? E quando ia explicar no templo, nas sinagogas, as pessoas sentavam, os profetas, Jesus, eles sentavam para explicarem melhor a palavra de Deus. Então, o tema hoje é hospitalidade. Nós vamos fazer uma pequena viagem aqui em algumas referências da nossa Bíblia Sagrada, revista e corrigida João Ferreira de Almeida, com a professora Isa Saldanha, aí para o canal Isa Saldanha. Então, a primeira referência se encontra aí no livro de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, do 9 ao 10, que diz o seguinte: sendo hospitaleiros uns para com os outros, aliás, sendo hospitaleiros, é isso mesmo, uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está falando de graça, gente. Está falando de santidade. Inclusive, o título aqui, diz o amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Aqui não está falando de hospitaleiros, hospitalidade para com pessoas que não têm necessidade. Isso aqui está direcionado a pessoas que têm necessidade, às pessoas que fazem a obra do Senhor, principalmente naquela época que viajavam, as viagens eram longas para fazerem a obra de Deus, cumprirem o ID do Senhor. As viagens eram longas, eram feitas a pés ou por meio de animais, montados em animais. Havia embarcações, mas também eram lentas, barquinhos humildes, lentos, certo? E era assim, e as pessoas tinham que serem hospitaleiras. Quando fala aqui da obra de Deus, sim, está falando de santidade, de fé, de pessoas que irão abençoar outras,
e que vão ser abençoadas também, pessoas de fé, pessoas que têm a mesma fé, fazendo a obra do Senhor. Então, aí foi uma das referências. A outra referência, nós vamos ver onde se encontra aqui Romanos 12, né? Romanos 12, do 10 ao 13, que diz o seguinte: o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. Diz assim: o amor seja não fingido, né? Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O do 10 ao 13 diz assim, ó: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Tá vendo? No espírito. Que espírito é esse, gente? No espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Está falando aqui de servo de Deus, tá? Hospitalidade aos servos de Deus. Pessoas que fazem a obra de Deus. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ora, não queiramos interpretar a Bíblia diferente do que ela é. Quando fala em hospitalidade aqui, está falando de hospitalidade de pessoas necessitadas, tá? Pessoas necessitadas, de pessoas que fazem a obra do Senhor, que oram, que têm a mesma fé, que vão por necessidade, tá? Não de pessoas que não necessitam. Não queiramos interpretar a Bíblia diferente do que ela é, não. Porque a palavra aqui, ó, não é como eu quero interpretá-la e não como você que está do outro lado quer interpretá-la, não. A palavra aqui, ó, o autor é sério, tá? O autor é sério. Todas as pessoas que hospedaram outras pessoas aqui de acordo com a Bíblia e pessoas que se hospedaram, tanto quem hospedou quanto quem foi hospedado, né, receberam bênçãos, eram pessoas de oração, eram pessoas da mesma fé, eram pessoas que andavam a serviço do Senhor, não eram pessoas que andavam passeando, não. Eram pessoas que andavam a serviço de Deus, a serviço do Senhor. Nós vamos ver vários exemplos aí. E a Bíblia é cheia de referências. Eu escolhi algumas, tá? O 13 diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Pois é, pessoas que vivem interpretando a Bíblia do jeito que bem querem, entendem, querem ser sábias por si mesmas. Aqui tudo que fala sobre hospitalidade é hospitalidade referente aos santos, às pessoas que fazem a obra do Senhor. Não são pessoas que andam por aí sem necessidade, não. Todas as pessoas que precisaram de hospitalidade, segundo a Bíblia, eram pessoas necessitadas e queriam servir a outras que estavam necessitadas também. Vamos para outro exemplo? Isso é muito bom, a gente saber, né, ler a Bíblia direitinho e entendê-la como ela é. Não é a gente querer interpretá-la do jeito da gente, não. Tá? A gente tem que tomar cuidado. Aí em Provérbios, olha outra referência que eu peguei aqui, Provérbios 11:25. Está escrito assim, ó, 11:25, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado.
Está falando aí de quem? Da pessoa também hospitaleira, que vai receber bênção também, através de um servo que ela recebeu em sua casa, de uma pessoa de Deus, uma pessoa de oração. Não são pessoas que vêm para outras coisas, não. Para tratarem de outros assuntos, não. São assuntos relacionados à fé. À fé, entenderam? Então, quem é cristão deve sim ter prazer em receber uma pessoa de Deus. Sim, uma pessoa que ora, que vai unir com você em oração para a resolução de um problema que você está enfrentando na sua casa, um problema de saúde, um problema sério, né? Mas há pessoas que não estão nem aí para os problemas dos outros, né? Só querem serem servidos à sua maneira e ainda coloca a palavra de Deus no meio, né? Coloca a Bíblia no meio. E a gente tem que tomar cuidado, porque não é correto, é pecado a gente falar o que não está na Bíblia, a gente pregar a palavra de Deus diferente do que ela é. A gente tem que pregar a palavra de Deus como ela é, porque não pode tirar e nem colocar um J nem um tio, certo? Vamos lá para Reis. Olha o que diz aqui, 1 Reis 17, 8, do 8 ao 16, né? 1 Reis 17, sobre a viúva de Serepta, né? A viúva de Serepta. Nós sabemos que o profeta Elias viveu na época em que Jezabel, aquela mulher má, muito má, estava perseguindo os profetas do Senhor e matando. E Elias foi o único que sobrou. Então Elias ficou refugiado em uma caverna, depressivo. E ali, mas Deus sabia das fraquezas de Elias, e Deus enviou um corvo, né, a Elias, a dar-lhe de beber e dar-lhe o que comer. Todos os dias o corvo ia e levava pão e água para o profeta Elias. Lá um dia, Deus falou com Elias, vá até Serepta, era uma aldeiazinha, vá até Serepta e encontre lá uma viúva, né, que tem um filho, e explicou tudo para ele, e ele obedeceu, ele foi a Serepta. Chegando lá, eu não vou fazer a leitura completa, que é grande, chegando em Serepta, olha aí, está no 1 Reis 17, a partir do verso 8, vai do verso 8 até o verso 16. Então, ele chegando na entrada de Serepta, ele já encontrou a viúva ali, catando cavacos, né? Pedacinhos de cavaquinhos de pau para acender um foguinho e fazer uma comidinha com azeite e a farinha que ela tinha para ela e seu filho comerem, né? E morrerem depois, porque só tinha um pouquinho de azeite na botija e um punhado de farinha na panela para ela fazer um bolinho para ela e seu filho comer. Eu creio que essa viúva era a mesma viúva de lá da parábola do juiz iníquo, né? Que morreu e deixou dívidas para a viúva pagar, e ela tinha que dar os seus filhos como escravos, né? Como servos, doar os seus filhos para serem servos da pessoa a qual o seu esposo, falecido esposo, devia. E ela estava ali, né? E ele chegou e pediu um copo de água. Antes dela trazer a água, ele a gritou e disse: não, traz também um bolo de comida para mim, um bolo para mim, faz um bolo e traz para mim. Ela voltou e diz, olha o que ela falou. Ela disse assim, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim, disse Elias, um bolo. Aí as pessoas às vezes dizem egoísmo da parte dele.
Mas Deus trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não somos nós que temos que dizer a forma como Deus deve trabalhar. Elias diz: faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. E a mulher obedeceu, porque Deus colocou no coração dela que era tudo para ficar aqui registrado para nós exercitarmos a nossa fé através da palavra. Porque diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então Deus deixou tudo registrado para que nós venhamos a ter fé através da sua palavra, tá? E a palavra tem que ser passada de boca em boca, do jeito que ela é, de pessoa para pessoa, do jeito que ela é, e não do jeito que eu quero, não do jeito que você quer, mas do jeito que é a palavra de Deus, que está aqui, ó, neste livro, né? Livro Bíblia Sagrada, né? Revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, tá? Então, após a mulher ter feito o bolo, eu vou resumir, não vou ler, que eu já conheço a palavra. Após a mulher ter feito o bolo para Elias e dado algo para ele, aí ele profetizou na vida dela que não iria mais faltar azeite em sua botija e nem farinha na panela. E bem assim aconteceu. Ela teve que pedir vasilhas emprestadas para colocar tanta farinha e tanto azeite. Então a vida dela melhorou, né? Não sabemos o que é que ela fez. Talvez ela tivesse se transformado numa comerciante de azeite, de farinha, mas eu sei que não faltou mais para ela. Então, o que é que nós podemos ver nessa história? Elias estava refugiado em uma caverna, precisava de alguém para lhe sustentar, ele tinha necessidade, precisava ser hospedado na casa de alguém. A viúva precisava ser abençoada por Deus e Deus usava os profetas para abençoar as pessoas. Ambos estavam necessitados, tanto o profeta, né, que hospedou na casa da viúva, quanto a viúva precisava das bênçãos de Deus através do profeta. Então nós temos que pregar a Bíblia como ela é. A hospitalidade é para pessoas necessitadas e não para pessoas que não estão necessitadas, tá? Porque Deus não vai usar uma pessoa que não está necessitada para ir para a casa de outra que está passando por lutas, que não vai ser abençoada, coisa nenhuma, por pessoa que está procurando diversão, procurando festas, né? Sabe-se lá que tipos de festas. Deus enviava, sim, anjos, profetas, e as pessoas recebiam e eram abençoadas, certo? Tomemos-nos cuidado quando falarmos de Bíblia, quando falarmos de servos de Deus, tá? Tomemos-nos cuidado, porque Deus vê tudo e tudo vai para a balança de Deus. Então, vamos ver outra referência que se encontra no livro de Gênesis 18, né? No livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 18. Gênesis 18. Gênesis 18, deixa eu ver se anotei aqui, 1 a 8. 18, 1 a 8. Mas eu vou também resumir. Aparecem 3 anjos a Abraão, que entregam uma profecia a Abraão, né? Esses anjos chegaram debaixo de uma árvore, mais ou menos ali perto da casa de Abraão. E Abraão foi lá pedir Sara para fazer algo de comer para dar àquelas pessoas, aqueles homens, aqueles anjos em forma de homens. Não, ele nem levou para casa, ficou lá na porta, né? Debaixo da árvore.
E ali Sara fez rapidinho, Abraão, faça rápido aí, né, a comidinha, né? Com minhas palavras aqui, tá, gente? Mas é mais ou menos assim que está escrito aqui. Que eu vou levar para eles e eles comerem. Ele disse, onde está Sara? Ele disse, está ali na tenda. Mandou chamar Sara e disse a Sara que Deus iria, né, dar um filho a ela. Ela disse, mas como pode eu, uma mulher, já na idade que eu tenho, Sara já tinha idade avançada, Abraão também já tinha sua idade avançada, mas eles entregaram uma bênção a Sara e a Abraão, que foi a, que foi Isaac, né? Isaac foi gerado ali através daquela bênção. Sara e Abraão tiveram, né? Geraram Isaac, o filho da promessa, certo? Outra passagem também de hospedagem se encontra no capítulo 19 do mesmo livro de Gênesis. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra foram queimadas naquela época, na época de Ló. E Ló hospedou nessa época 2 anjos em sua casa. E a cidade estava indo de mal a pior com relação ao pecado, né? Com relação ao pecado. E esses 2 anjos, em forma de homens, que hospedaram na casa de Ló, eles eram tão formosos e a cidade estava tão devassa que os homens juntaram-se na porta de Ló, querendo possuírem os 2 anjos. Não precisa explicar detalhadamente isso aqui. Mas diz a palavra que as filhas de Ló eram as mais bonitas do lugar. E Ló entregou-lhe suas filhas e eles recusaram as filhas de Ló. Deus disse a Ló, saia com toda a tua família, que eu vou ordenar aos meus anjos a colocar enxofre e fogo na cidade, em Sodoma e Gomorra. E ali Ló saiu com toda a sua família e foi para outro lugar. A sua mulher foi teimosa, porque Deus disse através dos anjos, não olhe para trás, vai, não olhe para trás. E a esposa de Ló olhou para trás, diz a Bíblia que ela virou uma estátua de sal. Então, esses anjos aí, eles foram abençoar Ló, eles foram hospedados, bem hospedados na casa de Ló, mas eles foram abençoar Ló, porque Deus já tinha um plano de acabar com Sodoma e Gomorra, com enxofre e fogo, porque a devassidão estava exagerada. Então, todas as referências que nós vimos aí, gente, todas, eu não li todas, tem Gálatas 10, Hebreus 13, 22, tem várias referências que falam sobre hospedaria, hospitalidade, certo? De pessoas que foram abençoadas. Tem o caso da sunamita, né? A sunamita que hospedava sempre em sua casa o profeta Eliseu. E ele também entregou uma profecia a ela, dizendo a ela que ela iria ter um filho. Ela disse, como eu posso ter um filho? Meu esposo já está com idade avançada, eu não posso ter mais filho. Mas mesmo assim, não demorou nada. O profeta foi embora e ela engravidou. Mas ela hospedava esse profeta em sua casa direto, porque ela se sentia bem com ele, com as orações dele. Eram pessoas da fé, eram pessoas que abençoavam outras pessoas com a sua fé. Não eram pessoas que andavam em busca da satisfação do seu ego, não. Eram pessoas que abençoavam outras e que eram abençoadas também. Então, não demorou nada. A sunamita engravidou e teve um menino, certo? O menino cresceu, ficou adolescente e foi trabalhar com o pai na roça, lá no campo. E lá um dia o menino sentiu uma grande dor de cabeça e veio a falecer. O que a sunamita fez? Deitou o menino, o esposo estava lá no campo. Deitou o menino lá na cama que ela arrumou lá no quartinho do profeta. Pegou o seu animal, não sei que tipo de animal era, que eu não estou aqui na referência, e foi atrás do profeta. E Deus falou para ela, né? Deus falou para ela, não
dar satisfação a ninguém do que havia, do que estava acontecendo. Se alguém que perguntar está tudo bem, fala tudo bem, está tudo bem. E bem assim ela fez, que era para não atrasar, eu creio que era para não atrasar a bênção que ela iria receber através do profeta Eliseu, porque antes Deus usava os profetas, antes da era da graça, antes da vinda de Jesus, o Cristo, né? Que hoje nós vivemos a era da graça, em qualquer lugar, quaisquer lugar que nós estejamos, nós podemos orar e Deus nos abençoar de acordo, né, com a sua vontade, porque tudo depende da vontade dele, que é perfeita e agradável, certo? Então ela foi e encontrou o profeta veio com ela e subiu até o seu quarto, lá estava o menino morto, né, o menino adolescente, por certo já era um adolescente que estava com o pai no campo, né, por volta entre 10, 12 anos, por aí, não sei, a Bíblia não relata, mas já era grandinho. E ali ele deitou sobre o menino e colocou as mãos e fez lá, conforme Deus colocou no seu coração, e o menino reviveu. E ali ela foi abençoada. Então era assim, gente. Era assim, naquela época era muito difícil para viajar, as pessoas viajavam a pés, não tinha telefone para conversar, viajavam com animais, a viagem era muito lenta. Tinha as embarcações, mas eram fragilizadas, eram barquinhos simples, embarcações simples, fragilizadas. Naquela época não tinha a tecnologia de hoje. E as pessoas eram tementes a Deus, a maioria dessas pessoas que viajavam para fazerem a obra de Deus, cumprirem o idem do Senhor desde o princípio, desde Abraão, época de Abraão, Isaac, Jacó, né? E depois Jesus deu a ordem do ide, fazer discípulos, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, essa hospitalidade que fala na Bíblia é referente a pessoas necessitadas, viu? Pessoas que estão necessitadas de hospedagem, tá? E muitas pessoas foram abençoadas por pessoas as quais foram hospedadas em suas casas. Na Bíblia não tem nenhuma referência de pessoas que receberam outras com fé diferente da sua fé, para passeios, entendeu? Para festividades diferentes da sua fé, não consta, não há nenhuma passagem. Ensina a gente a ser hospitaleiro, sim, porque você pode estar hospedando um anjo do Senhor, como Ló hospedou, como Abraão, né, recebeu, ainda que na porta da sua casa, mas ele saciou a fome daqueles 3 anjos que estavam em forma de homem. Nós precisamos pregar essa palavra como ela é, não do jeito que nós queremos entendê-la, e não do jeito que nós queremos passar para as pessoas, né? Mas nós precisamos ler essa palavra e entendê-la como ela é, tá? Então, que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus Cristo, tá? E que todos possam ter consciência, saber quando o momento certo de ocupar umas às outras, certo? Porque isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa não está em condição, o outro lá não está em condição, está doente, não quer nem lhe preocupar, e você às vezes pensando mal da outra. A gente tem que tomar cuidado. E que o amor de Deus, né, venha falar mais alto em nossos corações e venhamos a ser mais fraternos. Venhamos a amar mais o nosso próximo, porque nós não sabemos o que está acontecendo com ele. Amém? E eu deixo aqui, ó, o meu abraço
no coração de todos. Aí de sua irmã em Cristo, professora Isa Saldanha. Amém? Até a próxima.